A minha história, minha filha, ela não é daquelas que se conta sorrindo num café da tarde. Ela é do tipo que a gente guarda no fundo do peito, pesando como pedra. Mas hoje eu decidi que essa pedra não vai mais me afogar. Vou botar pra fora cada detalhe, cada lágrima engolida. E se você acredita que toda a história, por mais doída que seja, merece ser ouvida até o fim, então fique por aqui. Se inscreva neste canal, porque o que eu vou te contar agora é a prova de que a vida pode dar um nó cego na gente, quando a gente menos espera, e que desatar esse nó, às vezes, exige uma coragem que a gente nem sabia que tinha. A minha começou no dia em que parei na frente daquele portão branco, com um envelope amarelado nas mãos trêmulas e o coração batendo um samba de desespero no peito. O sol de Araxá ardia no meu couro cabeludo, um calor impiedoso de quase 3 da tarde que fazia o ar tremeluzir sobre o asfalto. Eu estava parada diante do portão mais imponente da Rua das Acácias. Um portão branco, alto, com arabescos de ferro forjado que pareciam zombar da simplicidade do meu vestido de chita. Minhas mãos, enrugadas por 65 anos de trabalho pesado, suavam frio, grudando no envelope que eu apertava com uma força que não sabia possuir. Dentro dele, dobradas com um cuidado quase sagrado, estavam as cartas, as provas da minha ruína e, talvez, da minha única chance de redenção. Meu corpo inteiro tremia. Não era de frio, era de pavor. Um pavor cru que subia pela espinha e gelava a nuca. Cada carro que passava mais devagar na rua me causava um sobressalto, a certeza de que alguém me reconheceria. Olha lá, é a Cádia, a velha maluca que inventou uma gravidez para segurar homem. A frase, que eu já tinha ouvido em cochichos no mercado, ecoava na minha cabeça, alta e clara como um sino de igreja. Dentro daquela casa, atrás daquele portão, acontecia a festa de noivado do homem que tinha me destruído, Francisco, o Chico do mercado. O homem que meses antes sussurrava promessas de amor eterno no meu ouvido, sob o pé de manga do meu quintal. Agora, ele celebrava seu futuro com outra mulher, uma moça jovem, rica, com um futuro brilhante pela frente, Isabela Valadares. E eu? Eu era o passado vergonhoso que ele tentava varrer para debaixo do tapete. Respirei fundo, o ar quente enchendo meus pulmões com cheiro de asfalto e das gardênias que transbordavam pelo muro da casa. Eu tinha 2 opções: virar as costas, voltar para minha casinha silenciosa e aceitar o rótulo de louca que a cidade inteira me deu, ou tocar aquela campainha e enfrentar o inferno de frente. Por semanas, a primeira opção pareceu a única sensata. Eu tinha medo, vergonha das minhas filhas, vergonha de mim mesma por ter sido tão tola. Mas então, senti um movimento suave, um pequeno solavanco dentro de mim. O bebê, meu filho, ou minha filha. A pequena vida que crescia contra todas as probabilidades e que não tinha culpa da minha insensatez. Aquela pequena ondulação na minha barriga foi como um choque elétrico. Não era só por mim, era por aquela criança, que já estava sendo chamada de a invenção da velha Cádia, antes mesmo de nascer. A raiva, uma raiva fria e lúcida, substituiu o medo. Endireitei os ombros, sentindo a coluna estalar. Ajeitei o vestido amassado e caminhei os 2 passos que me separavam da campainha. O botão de latão dourado parecia queimar sob o meu dedo. Fechei os olhos por um segundo, imaginando o rosto de Chico, o sorriso torto que antes me derretia e que agora me causava náuseas. Pressionei o botão. O som da campainha, melódico e estridente, cortou o silêncio da tarde e selou o meu destino. O portão branco não era mais uma barreira. Era o começo do fim, ou o começo de tudo. Antes de Chico, minha vida era um rio de curso lento e previsível. Meu nome é Leocádia Pires, mas desde menina todo mundo em Araxá me conhece por Cádia. Viúva de Expedito há 19 anos, criei minhas 2 filhas, Eliane e Marisa, com o suor do meu trabalho como merendeira na escola municipal. Expedito se foi cedo, levado por um coração que cansou de bater, e me deixou com a casa que herdei dos meus pais, uma aposentadoria magra e uma saudade que, com o tempo, virou uma companhia silenciosa. Meus dias eram marcados por uma rotina que me trazia conforto. Acordava com o canto dos galos, cuidava do meu pequeno galinheiro, colhia os ovos ainda quentinhos e preparava um café forte, que eu gostava de tomar na varanda dos fundos, olhando para o meu pé de manga. As manhãs eram para a costura. A velha máquina Singer, herança da minha mãe,
zunia sob meus dedos, transformando retalhos em panos de prato, toalhas de mesa e vestidos simples para as vizinhas. Era um dinheiro extra que ajudava a pagar a luz, a água e a comprar um agrado para os netos quando eles vinham me visitar. Eliane, a mais velha, morava em Uberaba. Casada com um representante comercial, tinha 2 filhos adolescentes que viviam com a cara enfiada no celular. Marisa, a caçula, vivia em Patos de Minas, com o marido e uma filhinha de 5 anos, a doce Sofia. Elas ligavam aos domingos, as conversas sempre rápidas, cheias de "Tá tudo bem, mãe? A senhora se cuidando? Precisa de alguma coisa?" Eu sempre dizia que estava tudo bem, que não precisava de nada. Era mais fácil do que admitir a solidão que às vezes me visitava nas noites longas, quando o único som na casa era o tic-tac do relógio de parede da sala. Eu era uma figura conhecida em Araxá, a dona Cádia da costura, a viúva de Expedito, a avó de Sofia. Uma mulher discreta, de poucas palavras, que ia à missa no primeiro domingo do mês e que sempre tinha um bolo de fubá para oferecer a uma visita inesperada. Ninguém, nem mesmo eu, poderia imaginar que por baixo daquela superfície calma de senhora aposentada, ainda existia uma mulher com desejos e carências adormecidas. A verdade é que eu me sentia invisível. Na rua, as pessoas me cumprimentavam com um "bença, dona Cádia", respeitoso, mas não me viam, de verdade. Eu era parte da paisagem, como a velha figueira da Praça da Matriz. E eu tinha me acostumado com isso. Tinha aceitado que a minha vida como mulher, a mulher que é desejada, que sente o coração acelerar, tinha terminado junto com a vida de Expedito. Eu era mãe, avó, vizinha. Os outros papéis tinham sido guardados numa gaveta empoeirada da memória. Até que Francisco apareceu na minha porta com um sorriso torto e um saco de laranjas na mão. E sem que eu percebesse, ele encontrou a chave daquela gaveta e a abriu, liberando tudo o que eu pensei que estivesse morto e enterrado. Francisco, o Chico do mercado, não era um estranho. Todo mundo em Araxá conhecia o dono do maior mercado da cidade. Homem de seus 50 e poucos anos, boa aparência, sempre de camisa bem passada e com uma lábia que, diziam as más línguas, era capaz de vender gelo para esquimó. Ele tinha fama de ser atencioso com as senhoras, especialmente as viúvas e as solteironas. Uma gentileza aqui, um elogio ali, um desconto no final da compra. Nada que parecesse mal intencionado. Era apenas o jeito do Chico. Ele começou a aparecer na minha rua com mais frequência. A desculpa era sempre uma entrega para algum vizinho, mas o carro dele sempre parava em frente ao meu portão. "Dona Cádia, boa tarde. Essas laranjas estão doces como mel. A senhora precisa provar." E me estendia um saco cheio, o sorriso torto se alargando, quando eu, sem graça, aceitava. Da primeira vez, agradeci e fechei o portão, o coração um pouco mais rápido que o normal. Da segunda, ele pediu um copo d'água e ficou 5 minutos na minha varanda, elogiando minhas samambaias. "A senhora tem mão boa pra planta, dona Cádia. Mão de quem cuida com carinho." Nenhum homem me elogiava havia quase 20 anos. Aquelas palavras simples caíram em mim como água em terra seca. Aos poucos as visitas se tornaram rotina. Ele trazia um queijo fresco, um pedaço de goiabada, qualquer pretexto para ficar um pouco. Sentava-se na minha cadeira de balanço na varanda e me contava do seu dia no mercado, dos fornecedores, dos clientes. E me ouvia. Ele perguntava das minhas costuras, dos meus netos, da minha saúde. Ele me olhava nos olhos quando eu falava, e eu me sentia pela primeira vez em muito tempo vista. "A senhora tem um olhar tão triste às vezes, Cádia", ele me disse um dia, usando meu primeiro nome, o que me causou um arrepio. Uma mulher bonita como a senhora não devia ter essa sombra no olhar. Eu corei. Aos 65 anos, eu corei como uma menina. Baixei a cabeça, tentando esconder o rubor nas minhas bochechas enrugadas. "São coisas da vida, Chico. A idade chega. A gente vai ficando mais pra dentro." Ele se aproximou, pegou minha mão que repousava no braço da cadeira. A mão dele era quente, grande, um pouco áspera. "Pois eu discordo. Acho que dentro da senhora ainda tem muita vida querendo sair. Muita alegria guardada." Aquele toque foi o começo de tudo. Foi a faísca que acendeu a palha seca da minha solidão. Eu devia ter percebido o perigo. Minha vizinha, a dona Dalva, uma vez me alertou, por cima do muro. "Cuidado com esse Chico, Cádia.
A abelha que pousa em todas as flores não faz mel em colmeia nenhuma. Mas eu não quis ouvir. Eu estava inebriada pelo veneno doce da atenção, pela sensação esquecida de ser notada, de ser desejada. O sorriso torto de Chico era a promessa de uma primavera tardia, e eu, tola, me abri inteira para recebê-la. Nossos encontros passaram a ser um segredo delicioso e aterrorizante. Chico chegava no fim da tarde, quando o movimento da rua diminuía e as sombras começavam a se alongar. Ele não parava mais o carro na frente, mas numa rua lateral, e entrava pelo portão dos fundos que dava para o meu quintal. Nosso refúgio era o banco de madeira que ficava sob a copa generosa do meu pé de manga. Ali, protegidos pela penumbra e pelo perfume adocicado das folhas, conversávamos por horas. Ele me contava dos seus sonhos de expandir o mercado, de comprar um sítio. E eu, que nunca me abria com ninguém, me vi contando a ele sobre Expedito, sobre a dificuldade de criar as meninas sozinha, sobre o meu medo de envelhecer e ficar doente sem ninguém por perto. Ele ouvia tudo com uma paciência infinita, segurando minha mão, fazendo um afago nos meus cabelos grisalhos. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Leocádia, ele dizia. E a maneira como meu nome soava na boca dele era música. Foi ali, debaixo da mangueira, que ele me beijou pela primeira vez. Foi um beijo tímido, quase hesitante, mas que despertou em mim sensações que eu julgava mortas. Meu corpo, que há tanto tempo era apenas um invólucro para as tarefas do dia a dia, respondeu com um calor, uma vida que me assustou e me encantou na mesma medida. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu me olhei no espelho do banheiro e não vi a velha Cádia. Vi uma mulher com os olhos brilhando e os lábios inchados, uma mulher que guardava um segredo que a fazia sorrir sozinha. Ele começou a me escrever cartas, bilhetes curtos, entregues discretamente junto com as compras que ele mesmo fazia questão de deixar na minha cozinha. Eram palavras simples, mas carregadas de uma ternura que me desmontava. Cádia, meu bem. Passei o dia pensando no seu sorriso. Mal posso esperar para chegar o fim da tarde e me sentar de novo debaixo da nossa mangueira. Com carinho, F. Minha Leocádia. Hoje vi um tecido florido na loja da cidade e lembrei de você. Lembrei da leveza das suas mãos na máquina de costura. Você tece beleza no mundo. Saudades, seu Chico. Eu guardava aquelas cartas numa caixa de sapatos antiga, debaixo da minha cama. Lia e relia cada uma delas antes de dormir, como uma adolescente apaixonada. Elas eram a prova de que aquilo não era um sonho, de que eu não estava imaginando coisas. Aquele homem, o comerciante mais bem-sucedido da cidade, estava encantado por mim, pela Cádia, a merendeira aposentada. Nossa intimidade floresceu naquele esconderijo. Ele era gentil, paciente. Fazia eu me sentir a mulher mais linda e desejável do mundo. Eu me entreguei a ele sem reservas, acreditando que na minha idade tinha encontrado uma segunda chance para o amor. Eu flutuava. Os bolos saíam mais fofos, as costuras mais perfeitas. Eu cantarolava enquanto varria a casa. A vida tinha ganhado cor. Mal sabia eu que as cores que eu via eram as de uma miragem e que logo à frente me esperava o deserto mais árido da minha vida. O primeiro sinal foi um cansaço que não passava. Eu o atribuía à idade, ao calor, ao excesso de trabalho. Depois vieram as tonturas pela manhã, uma sensação estranha no estômago que me tirava o apetite. Coisas da pressão alta, pensei. Marquei uma consulta com o Dr. Afonso, o médico da família há mais de 30 anos. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, descrevendo os sintomas com a tranquilidade de quem relata um problema corriqueiro. Ele me ouvia com atenção, os óculos na ponta do nariz, fazendo anotações num bloco. Cádia, além disso, alguma outra mudança? Seu ciclo menstrual, por exemplo? Eu ri, um riso sem graça. Doutor, por favor, isso acabou para mim há mais de 10 anos. Estou com 65. O senhor se lembra? Ele sorriu, mas havia algo no seu olhar que me inquietou. Eu sei, mas preciso perguntar. Vou pedir uns exames de sangue completos, só para desencargo de consciência. E um de urina também. Saí do consultório com a requisição na mão, sem dar muita importância. Fiz os exames no dia seguinte, e uma semana depois, o telefone tocou. Era a secretária do Dr. Afonso, pedindo que eu fosse ao consultório para pegar os resultados. O tom de voz dela, sério demais, me deu um nó na garganta. Fui preparada para o pior. Um problema no coração, diabetes, algo grave. Quando entrei na sala, Dr. Afonso estava de pé, perto da janela, e não se sentou.
Ele me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de espanto e... Seria compaixão? Sente-se, Kádia, ele disse, a voz baixa. Meu coração disparou. É muito ruim, doutor. Ele caminhou até a mesa, pegou os papéis e os estendeu para mim. Ruim? Não. Improvável? Sim. Kádia, os seus exames. Eles indicam que você está grávida. O mundo parou. O zumbido do ar-condicionado, o barulho dos carros na rua, tudo desapareceu. A única coisa que eu ouvia era o sangue pulsando nos meus ouvidos. Grávida. A palavra pairou no ar. Absurda. Impossível. Isso não pode ser. Gaguejei, sentindo o ar me faltar. Deve haver um engano, um erro no laboratório. Eu sou uma avó, doutor. Tenho 65 anos. Eu também achei, ele disse, com a voz ainda embargada pela incredulidade. Pedi para refazerem o exame. O resultado foi o mesmo. Kádia, é um caso em 1 milhão, talvez mais. A medicina tem dificuldade em explicar, mas acontece. É um milagre, ou uma anomalia da natureza, como queira chamar. Mas é um fato. Você está esperando um bebê. Fiquei ali, paralisada, olhando para o rosto sério do médico, para os papéis na minha mão, para a minha própria barriga coberta pelo vestido florido. Uma vida estava crescendo dentro de mim. Um filho de Chico. A primeira sensação foi de pânico absoluto. O que eu ia fazer? O que as pessoas iam dizer? E minhas filhas? Mas, por baixo do pânico, uma outra emoção, pequena e teimosa, começou a brotar. Uma faísca de alegria. Um filho. Um último presente inesperado da vida. Naquela tarde, comprei um teste de farmácia só para ter certeza. Em casa, tranquei a porta do banheiro e segui as instruções com as mãos trêmulas. Em poucos minutos, 2 listras cor-de-rosa apareceram no visor, nítidas, inegáveis. Segurei aquele pequeno objeto de plástico na mão e chorei. Chorei de medo, de vergonha, de confusão, mas também de uma felicidade assustadora. Eu não sabia ainda, mas aquele teste positivo não era apenas a confirmação de um milagre. Era também a minha sentença. Esperei até o fim da tarde, com o coração aos pulos, para contar a Chico. Eu repassei a cena na minha cabeça dezenas de vezes. Imaginei que ele ficaria chocado, claro, mas depois o choque daria lugar à alegria. Nós daríamos um jeito. Enfrentaríamos o mundo juntos. Ele sempre dizia que eu era forte, que nós éramos fortes. Quando ele chegou, sorrateiro como sempre, pelo portão dos fundos, eu não consegui disfarçar minha ansiedade. Ele percebeu na hora. Que cara é essa, meu bem? Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, tentando me dar um beijo. Eu me afastei um passo. Chico, a gente precisa conversar. É sério. Sentamos no nosso banco sob o pé de manga. O sol poente pintava o céu de laranja e rosa, mas eu não conseguia apreciar a beleza. Minhas mãos suavam, e as palavras pareciam presas na garganta. Eu não sei como te dizer isso. Comecei, a voz falhando. Fui ao médico. Não estava me sentindo bem. A expressão dele se tornou preocupada. É grave, Kádia. Pelo amor de Deus, me fala. Não é uma doença. Respirei fundo e soltei de uma vez. Chico, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais pesada que eu já senti na vida. O sorriso dele desapareceu. A preocupação deu lugar a uma palidez fantasmagórica. Ele me encarou, os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de confessar um crime. Grávida? Ele repetiu, a palavra soando como um insulto. Como assim grávida? Você tá brincando comigo, Leocádia? Ele nunca usava meu nome completo, a não ser que estivesse irritado. Não é brincadeira. Eu fiz os exames. O médico confirmou. É um milagre, Chico. Ele se levantou de um pulo, andando de um lado para o outro na frente do banco. Passava as mãos pelo cabelo, nervoso. Milagre! Isso não é milagre. Isso é loucura. Você tem noção da sua idade? Isso é impossível. Mas aconteceu. Insisti, sentindo um calafrio me percorrer. Aquela não era a reação que eu esperava. Ele parou na minha frente, e pela primeira vez, vi em seus olhos algo que não era ternura, mas desprezo. Leocádia, escuta bem o que eu vou te dizer. Esse filho não é meu. As palavras me atingiram como um soco no estômago. O quê? Como não é seu? Chico, eu não estive com mais ninguém. Você sabe disso. Ah, eu sei, ele disse, com um riso sarcástico e cruel. Como eu posso saber? Uma mulher que faz uma coisa dessas na sua idade vai saber o que mais anda fazendo por aí.
Você deve estar confundindo as coisas. Deve estar querendo me dar um golpe, arrumar um pai para essa sua invenção. Invenção? Minha voz era um sussurro de incredulidade. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo meu rosto. Você perdeu o juízo. Tá caducando. É isso, ele disse, a voz dura, fria. Ele pegou as chaves do bolso. Eu não tenho nada a ver com isso. Esquece que eu existo. E se você abrir a boca para dizer que esse filho é meu, eu vou dizer para a cidade inteira que você enlouqueceu. Ninguém vai acreditar em você. Vão acreditar em mim. Ele se virou e caminhou a passos largos em direção ao portão. Eu fiquei sentada, paralisada, vendo o homem que eu amava se transformar num monstro na minha frente. Chico, por favor, eu supliquei. Ele parou com a mão no trinco do portão, mas não se virou. Fique longe de mim, Leocádia. Longe. E ele se foi. Deixou-me sozinha sob o pé de manga, com o céu escurecendo e o peso de uma vida impossível crescendo dentro de mim. Naquele momento, eu entendi. Não havia nós. Nunca houve. Era só eu. E a máscara de bom homem de Francisco tinha, finalmente, caído por terra, revelando o nada que havia por trás. Chico não perdeu tempo. Em menos de 3 dias, a semente da dúvida que ele plantou começou a germinar por toda Araxá. Ele não precisou me acusar diretamente. Era mais sutil, mais perverso. Ele apenas deixou escapar para um e outro, com uma falsa expressão de pena, que a coitada da Dona Cádia não andava bem da cabeça, que a solidão e a idade estavam pregando peças nela. A cidade pequena é um organismo vivo, e a fofoca é o seu sangue. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Primeiro, foram os olhares. Quando eu ia à padaria, sentia os olhos das pessoas nas minhas costas. As conversas paravam quando eu entrava. As cabeças se viravam, seguidas de sussurros que eram como picadas de abelha. Depois veio o distanciamento. Dona Dalva, minha vizinha de muro, que antes passava horas conversando comigo enquanto estendíamos roupa no varal, agora mal respondia ao meu bom dia. Apenas um aceno de cabeça rápido, antes de entrar em casa. As clientes da costura começaram a desmarcar os pedidos. Ah, Dona Cádia, deixa pra depois. Meu marido resolveu que não precisa mais da cortina. Sabe o que é? A festa foi cancelada. Não vou mais precisar do vestido. Desculpas esfarrapadas que mal escondiam o verdadeiro motivo. Ninguém queria se associar à velha louca. O pior lugar era o mercado. O mercado do Chico. Eu precisava fazer compras, mas cada ida até lá era uma tortura. Os funcionários, que antes me tratavam com tanto carinho, agora me olhavam com uma mistura de pena e zombaria. E ele, o Chico, quando me via, fazia questão de vir falar comigo, em voz alta, para que todos ouvissem. Dona Cádia, como vai a saúde? A senhora está se cuidando direitinho? Tomando os remédios para a memória? Era uma humilhação pública, calculada. Ele me diminuía na frente de todos, reforçando a imagem de uma idosa senil. E eu ficava ali, parada no meio do corredor de enlatados, com o rosto queimando de vergonha, sem saber o que responder. Engolia em seco, pegava o que precisava e saía o mais rápido que podia, com os cochichos me seguindo até a calçada. Coitada, pirou de vez. Dizem que ela anda falando sozinha. Inventar uma gravidez nessa idade é o fim dos tempos. Minha casa, que sempre foi meu porto seguro, virou uma prisão. Eu passava os dias trancada, com as janelas fechadas, com medo de olhar para a rua e ver os vizinhos apontando para mim. A máquina de costura ficou em silêncio. O galinheiro, antes um prazer, virou uma obrigação. A solidão, que antes era uma visita ocasional, agora era uma moradora permanente, sentada à mesa comigo em todas as refeições. Eu tocava minha barriga, que começava a dar os primeiros sinais de um volume discreto, e me perguntava se eu é que estava louca. Será que era possível? Será que eu tinha imaginado tudo? Mas as cartas, escondidas na caixa de sapatos, eram a prova de que não. O amor dele, as promessas, tudo aquilo tinha sido real. E o bebê que se desenvolvia silenciosamente dentro de mim era a prova mais viva de todas. O mundo podia me chamar de louca, mas eu sabia a verdade, e essa verdade era o meu fardo mais pesado. A parte mais difícil era contar para Eliane e Marisa. Adiei o quanto pude, mas minha barriga não me deixaria esconder a verdade por muito mais tempo. Criei coragem numa terça-feira chuvosa.
o céu cinzento combinando com o meu estado de espírito. Liguei primeiro para Eliane, a mais velha, a mais pragmática. A conversa começou como sempre, com perguntas sobre os netos e o trabalho do genro, mas minha voz estava trêmula, e ela percebeu. Mãe, a senhora está bem? Parece diferente. Filha, preciso te contar uma coisa. Comecei, e a história saiu de uma vez, atropelada, confusa. Contei sobre Chico, sobre a gravidez, sobre a negação dele e os boatos na cidade. Do outro lado da linha, o silêncio era total. Quando terminei, esperei por uma palavra de apoio, de conforto. Em vez disso, o que veio foi uma explosão. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora enlouqueceu? Grávida? Aos 65 anos? Que vergonha! Que vergonha que a senhora está me fazendo passar. A voz dela era dura, cortante. Eliane, não é uma invenção, é verdade, eu disse, já sentindo as lágrimas brotarem. Verdade? A verdade é que a senhora é uma irresponsável. O que vão pensar de nós? Da nossa família? E com esse Chico, mãe? Um homem com a fama que ele tem. A senhora não pensou nas consequências? Não pensou em mim, na sua irmã, nos seus netos? Cada palavra era uma facada. Ela não perguntou como eu estava me sentindo. Não perguntou se eu precisava de ajuda. A preocupação dela era com a aparência, com a reputação da família. Eu não posso acreditar nisso, ela continuou, a voz embargada de raiva. Olha, mãe, eu não sei o que te dizer. Eu preciso desligar. Preciso pensar. Não me ligue por uns dias, por favor. E desligou. O som do telefone mudo foi mais doloroso do que o grito. Com Marisa, a caçula, a sensível, achei que seria diferente. Me enganei. A reação dela foi mais silenciosa, mas igualmente devastadora. Ela chorou. Um choro de decepção. Mãezinha, por quê? Ela soluçava. Como a senhora deixou isso acontecer? Eu sempre te vi como um exemplo. Uma mulher tão correta, tão discreta. Agora, todo mundo na cidade está rindo da senhora, e de nós por tabela. O Ricardo, o marido dela, ficou chocado quando um amigo de Araxá contou para ele. Eu não soube o que dizer. Mas é seu neto que está aqui, minha filha. Eu tentei argumentar, a voz embargada. É um pedaço da nossa família. É um pedaço de vergonha, mãe. É isso que é, ela respondeu. E eu senti meu mundo desabar de vez. Desculpa, eu não consigo falar sobre isso agora. A Sofia fica perguntando por que a vovó não liga mais. O que eu vou dizer para ela? Que a avó dela resolveu virar adolescente de novo e arrumou um filho sem pai? Ela também desligou. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, no escuro, abraçando minha própria barriga. O abandono de Chico tinha doído. A zombaria da cidade tinha ferido. Mas a rejeição das minhas próprias filhas, do meu sangue, aquilo me quebrou por dentro. Elas não acreditaram em mim. Escolheram a vergonha em vez da mãe. E naquela escuridão, com a chuva batendo na janela, eu me sentia a mulher mais sozinha do mundo. Perdi minhas filhas no mesmo dia. A dor era tão grande que parecia não caber no meu peito. Os dias que se seguiram foram longos, silenciosos e cinzentos. Minha casa, antes um refúgio, agora parecia um mausoléu. O tic-tac do relógio de parede era o único som constante, marcando as horas de uma existência que parecia suspensa no tempo. Eu me movia pelos cômodos como um fantasma, realizando as tarefas domésticas no piloto automático, sem vontade, sem alegria. As ligações de domingo cessaram. O telefone, antes a ponte que me ligava ao mundo das minhas filhas e netos, emudeceu. Eu o encarava por longos minutos, a mão coçando para ligar, para tentar explicar de novo, para implorar que me ouvissem. Mas o orgulho ferido e a lembrança das palavras duras delas me continham. Elas tinham me pedido para não ligar, e eu, obediente como sempre, não liguei. A costura, que era minha terapia, agora me trazia angústia. Olhar para a máquina Singer era lembrar das clientes que sumiram, das conversas fiadas, da sensação de ser útil. Eu a cobri com um lençol branco, como se estivesse cobrindo um corpo. Meu único contato com o mundo exterior eram as idas forçadas ao mercado e à farmácia. Eu me encolhia dentro de mim mesma, cabeça baixa, evitando o olhar de todos. Comprava o essencial e voltava correndo para a segurança das minhas paredes. Mas mesmo dentro de casa, as vozes da cidade me perseguiam. Eu imaginava o que diziam, o que pensavam. A vergonha era uma companheira constante.
um manto pesado que eu não conseguia tirar. Comecei a conversar com a criança na minha barriga. Era meu único consolo. Sentada na varanda dos fundos, de costas para a rua, eu afagava o ventre que crescia lentamente e sussurrava: "Você está aí, meu anjinho. Não liga pro barulho lá fora, não. A vovó-mãe está aqui com você. A gente vai ficar bem, nós dois. Você vai ver." Eram conversas unilaterais, claro, mas que me impediam de enlouquecer de vez. Aquela pequena vida era a única coisa que me prendia à realidade, a única razão para eu me levantar da cama pela manhã. Mas, ao mesmo tempo, era a fonte de todo o meu sofrimento, uma contradição que rasgava minha alma. Uma tarde, vi a pequena Sofia, minha neta, em uma foto que Marisa tinha postado numa rede social. Ela estava sorrindo, banguela, abraçada a um urso de pelúcia. Senti uma dor tão aguda no peito que tive de me sentar. Eu estava sendo privada de ver meus netos crescerem por causa de um erro, de um amor tolo em que acreditei. A vergonha que minhas filhas sentiam era um muro entre nós, e eu não sabia como derrubá-lo. O isolamento me fez mergulhar numa tristeza profunda. Havia dias em que eu não tinha forças nem para cuidar das galinhas. Ficava na cama, olhando para o teto, me perguntando onde foi que eu errei tanto. Porque, aos 65 anos, em vez de estar desfrutando de uma velhice tranquila, cercada pela família, eu estava ali, grávida, abandonada e apontada na rua como a louca da cidade. O silêncio das paredes da minha casa respondia com um eco vazio, ampliando o tamanho da minha solidão. A revelação, quando veio, não foi um raio em céu azul, foi uma faca cega, entrando devagar, rasgando o que restava do meu coração iludido. Aconteceu numa manhã de sábado. Eu precisava comprar linha para um pequeno concerto que resolvi fazer numa roupa minha, uma tentativa de quebrar a monotonia. A única loja de aviamentos da cidade ficava perto do mercado do Chico. Tentei criar coragem para ir. Passei em frente ao mercado, e, para meu alívio, ele não estava do lado de fora. Entrei na loja de aviamentos, um lugar pequeno e atulhado de caixas, onde o cheiro de tecido novo se misturava com o de naftalina. A Dona Zélia, uma senhora de língua afiada, estava atendendo duas outras mulheres, das mais falantes da cidade. Fiquei quieta num canto, fingindo olhar os botões, esperando minha vez. E foi então que ouvi. "E você viu quem é a noiva?" disse uma delas, a voz excitada de quem conta uma grande novidade. "Isabela Valadares, a filha do coronel Valdemar, o homem mais rico da região. O Chico se deu bem demais, hein?" Meu sangue gelou. "Noiva? Chico?" Meu cérebro se recusou a processar a informação. "Pois é", respondeu a outra. "Dizem que o coronel vai dar um pedaço de terra para ele de presente de casamento. Vai expandir o mercado, virar fazendeiro. O homem nasceu virado para a lua. E a moça é linda, 20 e poucos anos. Um brotinho." Dona Zélia, a dona da loja, acrescentou, baixando a voz como se contasse um segredo. "E o melhor de tudo é que ele se livra daquela história da velha maluca que anda dizendo que tá grávida dele. Com um casamento desses, ninguém mais vai dar ouvidos pra Cádia. Quem vai acreditar nela agora?" Eu me apoiei na prateleira de zíperes para não cair. O ar me faltou, e uma mancha escura começou a se formar na minha visão. Tudo fez sentido. A pressa dele em me descartar, a crueldade, a campanha para me pintar como louca, não era apenas para se livrar da responsabilidade do filho. Era para limpar o caminho para o seu verdadeiro plano. Um casamento vantajoso. Um golpe do baú. Eu não fui um amor tardio. Eu fui um passatempo, um obstáculo inconveniente que precisava ser removido. Saí da loja sem comprar a linha, cambaleando. A luz do sol me cegou por um instante. Parei na calçada, ofegante, sentindo uma náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Era a náusea da traição em sua forma mais pura e calculada. Ele não apenas me abandonou, ele me usou e me jogou fora como lixo, enquanto planejava seu futuro dourado com outra. A tristeza que me dominava há semanas começou a se transformar. No lugar dela, nasceu algo novo, quente e perigoso. Raiva. Uma raiva fria, cortante, que clareou minha mente. A imagem dele rindo, me chamando de caduca, se sobrepôs à imagem dele me beijando sob o pé de manga. O homem por quem eu me apaixonei nunca existiu. Era uma farsa, e eu tinha sido a plateia perfeita para o seu teatro. Caminhei para casa, mas meus passos não eram mais os de uma vítima. Eram os de uma mulher que tinha acabado de entender o tamanho do jogo.
e que, pela primeira vez, começou a pensar que não ia perder sem lutar. A faca da verdade tinha me ferido profundamente, mas também tinha cortado as amarras da ilusão que me prendiam. Eu estava sangrando, mas estava livre. Aquela noite foi um divisor de águas. O sono não veio. Em vez de chorar, eu andava de um lado para o outro na sala escura, a mente a 1000 por hora. A dor da humilhação era imensa, mas a clareza que a raiva me trouxe era ainda maior. Eu repassava cada palavra dele, cada gesto, cada promessa. Tudo era mentira. Uma mentira bem contada, mas ainda assim uma mentira. Eu tinha passado a vida inteira engolindo sapos. Engoli a viuvez precoce e criei minhas filhas sem reclamar. Engoli a solidão da aposentadoria e nunca pedi ajuda. Engoli a zombaria da cidade e me escondi. Engoli a rejeição das minhas filhas e me calei. Mas aquilo eu não ia engolir. Ele não ia construir a felicidade dele sobre as ruínas da minha dignidade. No meio da madrugada, parei em frente ao espelho do corredor. A luz da lua que entrava pela janela iluminava meu rosto cansado, meus cabelos brancos desgrenhados, as olheiras fundas. Mas nos meus olhos havia uma chama que eu não via há muito tempo. Era a chama da teimosia, a mesma que me fez aprender a costurar para sustentar a casa, a mesma que me fez enfrentar a diretora da escola para conseguir merenda melhor para as crianças. Era a Cádia que eu tinha esquecido que existia. Senti o bebê se mexer. Um chute forte, decidido. Foi como se ele estivesse concordando comigo. É isso, mãe. Lute por nós. Coloquei a mão sobre o ventre e fiz uma promessa silenciosa àquela pequena vida. Eu não seria a mãe louca e envergonhada. Eu seria a mãe que lutou pela verdade. Fui até o meu quarto. Ajoelhei-me com dificuldade e puxei a velha caixa de sapatos de debaixo da cama. Abri a tampa e o cheiro de papel guardado encheu o ar. Lá estavam elas, as cartas. Dezenas de bilhetes e cartas mais longas, escritas com a caligrafia floreada de Chico. A prova de tudo. Comecei a lê-las, uma por uma, não com o coração de uma amante saudosa, mas com os olhos de uma estrategista. Minha Leocádia, você me faz sentir vivo de novo. Largar tudo e fugir com você para um lugar onde a gente possa ser feliz é tudo o que eu quero. Não vejo a hora de te ter nos meus braços. Contei os minutos hoje no mercado, pensando no nosso cantinho sob o pé de manga. Você é a mulher da minha vida, Cádia. Não duvide nunca disso. A ironia era tão amarga que me fez rir. Um riso seco, sem alegria. Ele era um poeta da mentira, mas a sua poesia agora seria a sua sentença. Ali, sentada no chão do meu quarto, com as cartas espalhadas ao meu redor, a ideia tomou forma. Não era um plano de vingança, não no sentido mesquinho da palavra. Era um plano de justiça, de restauração. Se a cidade inteira ia saber da minha história, eles saberiam da história completa, contada por mim, com as provas na mão. Eu não sabia exatamente como, nem quando, mas eu sabia o que precisava fazer. Iria até a noiva, até a família dela. Eu não gritaria, não faria escândalo. Apenas entregaria a verdade nas mãos deles. A verdade escrita pela própria mão do homem que os estava enganando. Senti um calafrio, mas não era de medo. Era de determinação. A ovelha que todos achavam que estava perdida no pasto tinha se cansado. E dentro dela, uma leoa estava despertando. A decisão estava tomada. Mas a execução exigia uma coragem que eu precisava construir. Tijolo por tijolo. Eu não podia simplesmente sair da minha toca e enfrentar o mundo. Precisava me reerguer primeiro. Comecei com pequenos gestos. No dia seguinte, abri todas as janelas da casa, deixando o sol e o ar fresco entrarem. Descobri a máquina de costura e limpei cada peça com um pano úmido, o cheiro de óleo me trazendo uma sensação familiar de propósito. Não aceitei encomendas, mas comecei a costurar para mim. Fiz um vestido novo, de um tecido azul claro, com pequenas flores brancas. Um vestido que não era de luto nem de senhora. Era um vestido de recomeço. Passei a caminhar pela manhã, bem cedo, quando a rua ainda estava vazia. A cada dia, eu ia um pouco mais longe. No começo, meu coração disparava a cada pessoa que passava, mas eu forcei-me a erguer a cabeça e a olhar nos olhos de quem cruzava meu caminho. Alguns desviavam o olhar, constrangidos. Outros me olhavam com pena. Mas um dia, o seu Joaquim da farmácia, um senhor de poucas palavras, me deu um bom dia, dona Cádia, com um sorriso genuíno. Foi como um copo de água fresca.
A maior prova de fogo foi a consulta de pré-natal. Eu precisava ir, pelo bebê. O consultório do Dr. Afonso ficava no centro, e a sala de espera estava sempre cheia. Vesti meu vestido novo, prendi o cabelo num coque firme e fui. Ao entrar, o falatório cessou. Senti todos os olhares em mim. Sentei-me numa cadeira vazia no canto, respirei fundo e peguei uma revista velha para ler, ignorando os sussurros. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Eu não ia fugir. Na consulta, doutor, Afonso foi gentil como sempre. Kádia, você está mais iluminada. Aconteceu alguma coisa? Hesitei por um momento. Depois resolvi confiar nele. Contei tudo. Sobre a negação de Chico, o casamento arranjado, a humilhação, a rejeição das minhas filhas. Contei sobre as cartas e sobre meu plano de expor a verdade. Ele me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos, cansado. Eu sempre achei aquele sujeito um canalha, disse ele, com uma sinceridade que me surpreendeu. Kádia, o que você está planejando é perigoso. A família Valadares é poderosa. Mas... Ele fez uma pausa, me olhando com seriedade. A verdade tem uma força própria. Se você tem as provas, e se sentir que é o certo a fazer, vá em frente. Mas seja prudente. E saiba que, como seu médico e seu amigo, estou do seu lado. Aquelas palavras me deram uma força imensa. Sair do consultório foi diferente de entrar. Eu ainda sentia os olhares. Mas eles não me diminuíam mais. Havia uma armadura invisível se formando ao meu redor, feita de verdade e de uma recém-descoberta autoestima. Naquela semana, descobri que a festa de noivado de Chico e Isabela seria dali a 15 dias, um sábado, na casa dos pais da noiva. A notícia, que antes me destruiria, agora soava como um cronômetro, marcando o tempo para a minha ação. Eu tinha 15 dias para me preparar. 15 dias para afiar minha coragem e polir minhas armas, que não eram facas nem revólveres, mas folhas de papel amareladas, cheias de promessas de um amor que nunca existiu. Os dias que antecederam o noivado foram de uma calma tensa. Eu me dediquei a um ritual diário. Todas as noites depois do jantar, eu me sentava à mesa da cozinha, sob a luz amarelada da lâmpada, e relia as cartas de Chico. Organizava-as por data, desde o primeiro bilhete tímido até as declarações de amor mais apaixonadas e as promessas de um futuro juntos, escritas poucas semanas antes de ele me descartar. Cada carta era uma peça do quebra-cabeça da sua duplicidade. Eu as manuseava com cuidado, não mais como relíquias de um amor perdido, mas como documentos, provas de um crime emocional. Sublinhei trechos com um lápis vermelho, os mais comprometedores, os que não deixavam margem para dúvidas. Não se preocupe com o que os outros vão pensar, meu amor. O que importa somos nós. Em breve, todos saberão do nosso amor e terão que aceitar. Escrita 3 semanas antes de ele me acusar de ser louca. Imagine nós dois, Kádia, numa casinha no campo, longe de tudo e de todos. Eu cuidando de você e você de mim. É o sonho da minha vida. Escrita 1 mês antes de ficar noivo da filha do homem mais rico da região. E a mais dolorosa, a mais cínica de todas. Escrita logo depois que eu lhe contei dos meus primeiros enjoos, antes de saber da gravidez. Qualquer coisa que a vida nos traga, enfrentaremos juntos. Se for um filho, será a maior bênção de todas. Um fruto do nosso amor maduro. Ler aquilo agora me causava um gosto amargo na boca, mas também fortalecia minha resolução. Ele tinha colocado a própria corda no pescoço com sua caligrafia elegante. Durante o dia, eu cuidava de mim e do bebê. Comia direito, descansava, caminhava. Minha barriga já era uma curva proeminente, impossível de esconder. Em vez de vergonha, comecei a sentir um orgulho teimoso. Era a prova viva de que eu não estava inventando nada. Numa tarde, enquanto costurava umas fraldas de pano, o telefone tocou. Meu coração deu um salto. Era Marisa. A voz dela era hesitante. Mãe, como a senhora está? Estou bem, minha filha. E você? E a Sofia? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estamos bem. Mãe, eu soube que a senhora realmente está... que a barriga está aparecendo. É verdade mesmo? É claro que é verdade, Marisa. Eu nunca menti para vocês. Houve um longo silêncio do outro lado. Mãe, eu não sei o que pensar. Desculpa. O Ricardo está furioso com essa situação. Eu só liguei para saber. A ligação foi curta, frustrante.
mas foi um começo. Uma rachadura no muro de silêncio. Ela não pediu perdão. Não ofereceu ajuda, mas ligou. A dúvida tinha sido plantada na cabeça dela também. Na véspera do noivado, organizei as cartas mais importantes num envelope pardo, grande e novo. Coloquei-as em ordem cronológica, com os trechos sublinhados bem visíveis. Olhei para aquele envelope sobre a mesa. Era tão fino, tão frágil, mas continha o poder de uma bomba. Uma bomba de verdade que eu estava prestes a detonar. Rezei um Pai Nosso pedindo coragem, não para fazer o mal, mas para que a justiça fosse feita. Fui dormir com a estranha serenidade de um soldado na noite anterior à batalha decisiva. O amanhã definiria o resto da minha vida. O sábado amanheceu ensolarado, o céu de um azul tão límpido que parecia zombar da tempestade que se formava dentro de mim. Acordei antes dos galos, o coração martelando contra as costelas. Não consegui comer nada, apenas tomei um gole de café amargo. Escolhi minha roupa com o cuidado de quem se prepara para um evento importante. O vestido azul claro que eu mesma fizera, sandálias baixas e confortáveis. Prendi os cabelos num coque e não passei maquiagem. Queria que eles vissem meu rosto como ele era, o de uma mulher de 65 anos, cansada, mas não derrotada. Coloquei o envelope com as cartas dentro de uma bolsa de tecido que eu usava para ir à feira. O peso dele era quase simbólico. Por volta das 2 da tarde, o horário que eu soube que a festa começaria, saí de casa. Tranquei o portão e comecei a caminhar. A casa dos Valadares não era longe, umas 10 quadras, mas a caminhada pareceu uma peregrinação. O sol forte batia no meu rosto, e o suor começou a escorrer pela minha testa, mas eu mantive o passo firme. Cada esquina que eu dobrava era um teste de coragem. Pessoas na rua paravam o que estavam fazendo para me olhar. Os cochichos eram quase audíveis. É a Cádia. Onde será que ela vai assim, toda arrumada? Eu ignorava, mantendo o olhar fixo à frente. Minha missão era clara. Ao me aproximar da Rua das Acácias, o bairro mais nobre da cidade, o cenário mudou. As casas simples deram lugar a mansões com muros altos e jardins bem cuidados. Carros de luxo estavam estacionados ao longo da rua. O som de música e de conversas animadas começou a chegar aos meus ouvidos. E então, eu a vi. A casa dos Valadares. Era ainda maior do que eu imaginava. Um sobrado branco, com uma varanda ampla e janelas enormes. O portão, também branco, estava aberto, e um segurança de terno preto controlava na entrada. Meu estômago se revirou. O medo, que eu mantivera sob controle, voltou com força total. Quem era eu, Leocádia Pires, a merendeira aposentada, para desafiar aquela gente? O que eu estava fazendo ali? A vontade de dar meia volta e correr para casa foi quase irresistível. Fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei-me do desprezo no olhar de Chico. Lembrei-me da voz dura da minha filha ao telefone. Lembrei-me dos risos pelas minhas costas no mercado. E então, senti o chute. Suave, mas firme. Como um lembrete. Estou aqui, mãe. Estamos juntas nisso. Abri os olhos. A hesitação se foi. Endireitei a postura. Apertei a alça da bolsa. E continuei andando. Não em direção ao portão principal, onde a festa acontecia, mas em direção a um portão lateral menor, o da entrada de serviço, que levava à cozinha. Eu não ia fazer um escândalo na frente de todos os convidados. Meu alvo era a família. A verdade precisava ser entregue em mãos, não atirada aos leões. Minha caminhada tinha terminado. A batalha estava prestes a começar. Parei diante do portão lateral. Era mais discreto, mas igualmente intimidador. Toquei a campainha. Demorou um pouco, mas ouvi passos e uma mulher de uniforme, provavelmente uma das empregadas da casa, abriu uma pequena janela no portão. Pois não? Ela disse, a voz cansada, o rosto suado pelo calor da cozinha. Boa tarde. Eu preciso falar com a dona Isabela Valadares. É um assunto particular e urgente. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. A mulher me olhou de cima a baixo, com desconfiança. Minhas roupas simples, meu rosto envelhecido, minha barriga saliente. Eu não me encaixava no perfil dos convidados da festa. A menina Isabela está ocupada, senhora. É a festa de noivado dela. Não pode atender ninguém agora. E fez menção de fechar a janelinha. Por favor, insisti, colocando a mão no portão para impedi-la. É sobre o noivo dela, o Sr. Francisco. É muito importante que ela saiba de uma coisa antes que seja tarde demais. Diga a ela que Leocádia Pires está aqui. O nome de Chico pareceu ter algum efeito. A mulher hesitou.
Ela devia ter ouvido os boatos. Todo empregado de casa rica sabe de tudo o que acontece na cidade. Espere um minuto, ela disse, e fechou a janela. A espera foi uma agonia. Cada segundo parecia uma hora. Eu ouvia os sons abafados da festa. Música, risadas, o tilintar de copos. Eu estava do lado de fora, no mundo real, enquanto lá dentro, eles celebravam uma farsa. Pensei em Chico, lá dentro, sorrindo, recebendo os cumprimentos, apertando a mão do futuro sogro. A imagem me deu forças. Depois do que pareceu uma eternidade, a janelinha se abriu novamente. Mas não era a mesma mulher. Era uma senhora mais velha, de postura ereta, cabelos grisalhos presos num coque perfeito e um olhar de aço. Claramente a governanta ou alguém de confiança da família. A senhora é Leocádia Pires? Ela perguntou, a voz fria, sem emoção. Sim, sou eu. A menina Isabela não tem nada para falar com a senhora. Pedimos que se retire, ou serei forçada a chamar o segurança. O golpe foi duro. Eu tinha sido barrada. Meu plano estava falhando no primeiro passo. O desespero começou a tomar conta de mim. Escute, eu disse, a voz embargada, aproximando meu rosto da janelinha. Eu não vim aqui para pedir dinheiro nem para fazer escândalo. Eu vim para evitar que uma moça de bem cometa o maior erro da vida dela. Eu tenho provas. Provas de que o noivo dela não é quem ele diz ser. Tirei o envelope da bolsa e o ergui para que ela pudesse ver. Está tudo aqui. Palavras escritas por ele. Por favor, apenas entregue este envelope à mãe dela, a Dona Lúcia. Se depois de lerem ainda acharem que eu devo ir embora, eu irei em paz. A governanta olhou para o envelope, depois para os meus olhos. Talvez ela tenha visto a verdade no meu desespero. Talvez tenha sido apenas curiosidade. Ela ponderou por um longo instante. Dê-me o envelope, disse ela finalmente, estendendo a mão pela abertura. Entreguei-lhe as cartas, meu coração na boca. Ela pegou o envelope, olhou-o por um segundo e fechou a janela sem dizer mais nada. Fiquei ali, do lado de fora, com as mãos vazias e o destino selado. Eu tinha disparado minha única bala. Agora, era só esperar para ver se ela atingiria o alvo. O tempo se arrastava. 5, 10, 15 minutos. O sol começava a baixar e a sombra do muro me cobria. Eu já estava prestes a desistir, a aceitar a derrota, quando ouvi o clique do portão sendo destrancado. Ele se abriu lentamente. A governanta estava parada ali. Entre, e não faça barulho. Seguia por um corredor de serviço que cheirava a comida e a produtos de limpeza. Passamos pela cozinha, onde a agitação era frenética. Ninguém me notou. Ela me levou a uma pequena sala, um escritório, com uma escrivaninha de madeira escura e paredes forradas de livros. A sala estava fresca, silenciosa, um contraste com o calor e o barulho lá de fora. Espere aqui, ela ordenou e saiu, fechando a porta. Fiquei de pé no meio da sala, sentindo-me deslocada. Olhei pela janela e vi um pedaço do Jardim dos Fundos, onde a festa acontecia. Vi Chico de relance. Ele ria, um copo na mão, o braço ao redor da cintura de uma moça alta, de cabelos escuros e vestido verde. Isabela. Ela era linda, jovem, vibrante, cheia de vida. Senti uma pontada de algo que não era inveja, mas uma tristeza profunda por ela. A porta se abriu. Eram 3 mulheres. A governanta, uma senhora elegante que presumi ser a mãe, Dona Lúcia, e entre elas, a própria Isabela. Ela ainda usava o vestido verde, mas o sorriso tinha desaparecido. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, grandes e escuros, estavam fixos em mim. Em sua mão, ela segurava o meu envelope. Dona Lúcia foi a primeira a falar, a voz controlada, mas gélida. A senhora afirma que o conteúdo deste envelope é verdadeiro? Cada palavra, senhora, escrita pelo próprio punho de seu futuro genro. Isabela deu um passo à frente. Ela era mais alta do que eu, e sua juventude parecia acentuar ainda mais a minha velhice. Mas em seus olhos não havia desprezo, apenas uma confusão dolorosa. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O que a senhora quer? Dinheiro? Olhei diretamente nos olhos dela. Eu não quero dinheiro, minha filha. Eu só quero a minha dignidade de volta. E quero que você saiba com quem está prestes a se casar. Pela primeira vez, contei minha história a alguém que não me interrompeu para me julgar. Falei sobre como Chico se aproximou de mim, sobre as promessas, sobre o nosso romance escondido. Falei da gravidez. A essa altura não havia como negar.
Apontei para a minha barriga. Ele me disse que um filho nosso seria uma bênção. E quando a bênção chegou, ele me chamou de louca, me humilhou e espalhou pela cidade que eu tinha perdido o juízo. Tudo isso para poder ficar com o caminho livre para se casar com você e com o dinheiro da sua família. O silêncio na sala era denso. Dona Lúcia olhava da filha para mim, o rosto uma máscara de fúria contida. Isabela abriu o envelope e tirou as cartas. Ela não as leu inteiras. Passou os olhos pelos trechos que eu tinha sublinhado. A caligrafia de Chico inconfundível. Vi o momento exato em que ela acreditou em mim. Seus ombros caíram, e uma única lágrima escorreu por seu rosto pálido. Ela não chorou de tristeza, chorou de raiva. Eu acreditei nele, ela sussurrou, mais para si mesma do que para nós. Ele me jurou que era tudo invenção de uma velha carente. Ela ergueu os olhos para mim, e neles eu vi uma nova resolução, a mesma que eu senti na noite em que decidi lutar. Mãe, disse Isabela, a voz agora firme, virando-se para Dona Lúcia. Chame o meu pai e mande buscar o Francisco. Agora. A chegada do coronel Valdemar mudou a atmosfera da sala. Ele era um homem alto, forte, com cabelos grisalhos e um ar de autoridade inquestionável. Entrou seguido por Chico, que vinha com um sorriso confuso no rosto, claramente sem entender por que fora tirado da própria festa. Isabela, meu bem, o que houve? E... Ele parou ao me ver. O sorriso de Chico congelou. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o com a cor de cera. Ele me olhou com uma mistura de pânico e ódio. O que essa mulher está fazendo aqui? Ele sibilou, olhando para a noiva. O coronel Valdemar ignorou-o. Seus olhos estavam fixos na filha. Isabela, sua mãe me disse que há um problema grave. Isabela não respondeu. Apenas estendeu as cartas para o pai. Leia, papai. Leia o que o seu futuro genro escrevia para esta senhora enquanto me pedia em casamento. O coronel pegou as cartas. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo farfalhar do papel em suas mãos grandes. Ele leu, a expressão se tornando mais sombria a cada linha. Chico, por sua vez, tentava se defender. Isso é um absurdo. É tudo mentira. Essa mulher é louca, eu já disse. Ela está inventando tudo, falsificando essas cartas para me prejudicar. Mas sua voz soava desesperada, sem convicção. O coronel Valdemar terminou de ler a última carta e a colocou lentamente sobre a mesa. Então, ele se virou para Chico. Seu movimento foi lento, deliberado, mas seus olhos queimavam de fúria. Você, disse ele, a voz baixa e perigosa, teve a audácia de entrar na minha casa, de pedir a mão da minha filha, de sentar na minha mesa, enquanto enganava esta senhora e negava a paternidade de um filho seu? Coronel, eu juro, não é meu filho. É uma armação, gaguejou Chico recuando um passo. O coronel pegou uma das cartas. Se for um filho, será a maior bênção de todas. Um fruto do nosso amor maduro. Ele leu em voz alta. Esta é a sua letra, Francisco. Chico abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava encurralado. O castelo de cartas que ele construiu com tanto cuidado desmoronou em segundos. A expressão de Dona Lúcia era de puro desprezo. Isabela o olhava com uma frieza que era mais assustadora que qualquer grito. O noivado está desfeito, declarou o coronel, a voz ressoando pela sala. E você, Francisco, vai sair da minha casa e da minha cidade. Eu não quero mais ver o seu rosto em Araxá. Se eu souber que você continua aqui amanhã, vou me certificar de que sua vida se torne um inferno. O seu mercado, seus fornecedores, tudo, entendeu? Chico pálido, apenas assentiu, incapaz de falar. Agora, saia, ordenou o coronel. Chico me lançou um último olhar, um olhar de puro veneno, antes de se virar e sair da sala como um cão escorraçado. Fiquei ali, em pé, tremendo um pouco, a adrenalina começando a baixar. A batalha tinha acabado. O coronel Valdemar se virou para mim. Eu me encolhi, esperando alguma repreensão. Em vez disso, seu rosto se suavizou. Minha senhora, disse ele, a voz surpreendentemente gentil. Eu lhe peço desculpas pela humilhação que minha família indiretamente lhe causou, e lhe agradeço. A senhora salvou minha filha de um grande sofrimento. Isabela se aproximou de mim. Eu sinto muito, disse ela, os olhos marejados. Sinto muito por ter duvidado, por ter acreditado nele. A senhora é uma mulher de muita coragem.
Eu apenas assenti, sem palavras. Lúcia, acompanhe a dona Leocádia até a porta, disse o coronel. E chame o nosso motorista. Ele a levará para casa. Eu não precisava da carona, mas aceitei. Ao sair daquela casa, deixando para trás o som de uma festa que morria, eu não me sentia vitoriosa. Sentia-me exausta. Mas pela primeira vez em meses, sentia-me leve. O peso da mentira não era mais meu para carregar. A notícia do noivado rompido se espalhou por Araxá mais rápido do que a fofoca da minha suposta loucura. E desta vez, a história veio com todos os detalhes. O motorista do coronel Valdemar, ao me deixar em casa, certamente contou o que viu e ouviu para a esposa, que contou para a vizinha, que contou para a prima que trabalhava na padaria. Na manhã de domingo, a cidade inteira sabia. Sabiam das cartas, sabiam da confrontação, sabiam que Chico tinha sido expulso da festa e da cidade. E, o mais importante, sabiam que eu, Cádia, a velha merendeira, estava falando a verdade o tempo todo. A mudança foi imediata e espantosa. Quando saí para cuidar das galinhas na manhã de domingo, Dona Dalva, minha vizinha, me chamou no muro. Seu rosto estava cheio de uma vergonha genuína. Cádia, minha amiga, você me perdoa? Eu fui uma tola, fui má, eu devia ter ficado do seu lado. Seus olhos estavam cheios d'água. Eu, que guardara tanta mágoa, me vi sorrindo para ela. Está tudo bem, Dalva. Águas passadas. Aquele simples ato de perdão me libertou ainda mais. Na rua, as pessoas que antes desviavam o olhar, agora me cumprimentavam com um respeito que eu nunca tinha recebido antes. As mulheres na padaria me ofereceram um pão doce, por conta da casa. O seu Joaquim da farmácia me parou na rua para dizer: parabéns pela coragem, Dona Cádia. A senhora lavou a alma de muita gente. As clientes da costura começaram a ligar. Dona Cádia, sabe aquele vestido? Eu pensei melhor, e queria que a senhora fizesse, sim. Aquela cortina, a senhora ainda tem tempo de fazer para mim? Eram pedidos de desculpa disfarçados de encomendas. Minha máquina Singer voltou a zunir. A cidade que tinha me condenado com tanta rapidez, agora me abraçava com a mesma intensidade. Eu me tornei uma espécie de heroína local. A mulher que enfrentou o poderoso Chico do mercado e o coronel Valadares e saiu por cima. Eles não sabiam que eu não tinha enfrentado o coronel, mas sim me aliado a ele. Mas a lenda era mais interessante. Claro, ainda havia quem me olhasse com curiosidade. Agora não mais como a louca, mas como o fenômeno. A avó que ia ser mãe. Mas o julgamento tinha sido substituído por uma espécie de admiração. Descobri que Chico tinha desaparecido. Vendeu o mercado a preço de banana para um primo e sumiu no mundo, deixando para trás apenas as dívidas e a reputação em frangalhos. Eu não senti alegria com a sua desgraça. Senti apenas um alívio profundo. Ele não poderia mais me machucar. A maré tinha virado. O veneno da fofoca tinha encontrado seu antídoto na força da verdade. E eu, que tinha me sentido a pessoa mais fraca e solitária do mundo, descobri que dentro de mim havia uma força que eu desconhecia. A força de não aceitar a injustiça, de lutar pela minha história. E ao reconquistar o respeito da minha cidade, eu estava pronta para a parte mais importante, reconquistar minha família. Na terça-feira, 2 dias depois da festa de noivado que não aconteceu, um carro que eu não conhecia parou em frente ao meu portão. Dele desceram Eliane e Marisa. Meu coração deu um pulo. Elas estavam ali. Caminharam lentamente até a varanda, onde eu remendava uma roupa de bebê. Seus rostos estavam marcados pela culpa e pela falta de sono. Ficaram paradas na minha frente, sem saber o que dizer. Fui eu quem quebrou o silêncio. O café acabou de passar. Vocês aceitam? Aquela simples oferta de normalidade quebrou a barreira. Marisa desabou a chorar e me abraçou, a cabeça em meu ombro. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Eu fui tão horrível com a senhora, tão injusta. Eliane, sempre a mais contida, tinha os olhos vermelhos. Nós devíamos ter acreditado na senhora desde o início. Nós te conhecemos. Sabemos que a senhora nunca mentiria. Mas a vergonha, o medo do que os outros iam pensar, cegou a gente. Perdoa a gente, mãe. Eu as abracei, as duas juntas. Um abraço que curava meses de dor e distância. Minhas filhas, está tudo perdoado. Eu também errei. Eu devia ter sido mais aberta com vocês desde o começo. Ficamos ali, chorando e rindo, botando para fora toda a angústia. Elas passaram a mão na minha barriga, maravilhadas e assustadas com o milagre que crescia ali.
É um menino ou uma menina, mãe? Perguntou Marisa, a mão espalmada no meu ventre. Ainda não sei, mas sei que vai ser muito amado. Elas ficaram por uma semana. Cuidaram de mim, da casa, cozinharam minhas comidas preferidas. Ouviram a história toda, em detalhes, os olhos arregalados de espanto e orgulho. Contaram que, quando souberam da verdade, sentiram uma vergonha tão grande de si mesmas que mal conseguiam se olhar no espelho. A reconciliação foi completa, e nosso laço, que parecia rompido, se tornou ainda mais forte, soldado pelo fogo da adversidade e pelo cimento do perdão. 2 meses depois, numa noite de lua cheia, minha bolsa estourou. Marisa, que tinha vindo passar uns dias comigo, me levou para o hospital. O parto foi difícil, uma cesárea de emergência, mas tudo correu bem. Quando acordei da anestesia, vi Dr. Afonso sorrindo ao lado da minha cama. Parabéns, vovó mamãe. Você tem uma filha linda e saudável. Marisa trouxe o pequeno pacotinho embrulhado num manto rosa e o colocou nos meus braços. Olhei para aquele rostinho enrugado, os olhinhos ainda fechados, os cabelos finos e escuros. Um amor avassalador, tão poderoso quanto o que senti quando Eliane e Marisa nasceram, me inundou. Ela era perfeita. Qual vai ser o nome dela, mãe? Perguntou Marisa, a voz embargada. Eu já tinha escolhido. Aurora, Aurora, repetiu Marisa. Como o nascer do sol. Exato, eu disse, beijando a testa da minha filha, porque ela é o meu novo amanhecer. Com 66 anos recém-completados, eu tinha renascido. A Cádia, que fora humilhada e abandonada, tinha dado lugar a uma nova mulher, mãe, avó e, acima de tudo, dona da sua própria história. Hoje, 1 ano se passou. Aurora está engatinhando pela casa, uma coisinha risonha e cheia de vida que enche meus dias de um barulho e de uma alegria que eu pensei que nunca mais teria. Meus joelhos doem de ficar no chão brincando com ela. Minhas noites de sono são curtas, mas meu coração nunca esteve tão cheio. Minha vida se acomodou numa nova rotina, uma rotina feliz. Eliane e Marisa se revezam para passar os fins de semana aqui, paparicando a irmã caçula. Meus netos mais velhos acham o máximo ter uma tia bebê, e a pequena Sofia e Aurora já são melhores amigas. Minha casa, antes silenciosa, agora vive cheia de gente, de risadas de criança, de cheiro de bolo no forno. A cidade me adotou de vez. Sou a Dona Cádia da Aurora. As pessoas me param na rua não mais para fofocar, mas para perguntar da menina, para me dar um conselho sobre dentição, para oferecer uma roupinha que ficou pequena. Tornei-me um símbolo de resiliência, uma prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Às vezes, quando a Aurora dorme no meu colo, eu me sento na varanda dos fundos, olhando para o pé de manga. Não sinto mais dor ao lembrar do que aconteceu ali. Sinto apenas uma gratidão estranha. A traição de Chico me levou ao fundo do poço. É verdade. Mas foi lá no fundo, na escuridão, que encontrei a força para escalar para fora. Não apenas voltando a ser quem eu era, mas me tornando alguém muito melhor. Eu perdi a ilusão de um amor. Perdi temporariamente o respeito da minha cidade e o carinho das minhas filhas. Perdi a paz, mas no processo, ganhei a mim mesma de volta. Ganhei o respeito próprio que eu nunca soube que era tão importante. E ganhei a Aurora, minha pequena luz da manhã. Olhando para trás, eu não mudaria nada. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite de solidão. Tudo isso me forjou na mulher que sou hoje. Uma mulher que não baixa mais a cabeça, que conhece o seu valor e que não tem medo de lutar pela sua verdade. Final da narração. Chamada à ação final. A minha história, que começou com tanta vergonha, hoje eu conto com a cabeça erguida. E conto para que outras pessoas, talvez se sentindo sozinhas e desacreditadas como eu me senti, saibam que sempre há um caminho. Se a jornada da minha vida te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou sentir, se inscrever aqui neste canal é um jeito de dizer que vozes como a minha, vozes que muitas vezes são silenciadas, importam. Deixe o seu like, o seu comentário. Me diga o que sentiu. A gente se fortalece na partilha, na troca. Porque toda história, por mais simples que pareça, carrega dentro dela o poder de iluminar o caminho de outra pessoa. E a minha, bem, a minha é a prova de que mesmo depois da noite mais escura, a aurora sempre chega.